Olá, eu sou a professora Bruna Spijac e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esta bolsinha com juta, crochê e alça de pérolas. Vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a peça, você vai utilizar um novelo de Duna na cor 5368, 8 pérolas tamanho 12, 16 pérolas tamanho 10 e 62 pérolas tamanho 6, duas bases de juta circulares medindo 15 cm de diâmetro, linha para costura, zíper de 25 cm, fita métrica, alfinete, agulha para costura e agulha para passar as pérolas no fio Duna, agulha para crochê número 3 mm e tesoura. Então aqui nós temos uma base medindo 15 cm de diâmetro. Caso você queira fazer a sua bolsa menor, é só fazer uma base um pouquinho menor ou fazer uma base maior. Então eu insiro bem rente a costura, passo o fiozinho e dou 2 nós. Para deixar a juta um pouquinho mais resistente e mais firme, você pode aplicar termolina. Faça 2 nozinhos. Insira novamente a agulha dentro do mesmo ponto, puxe o fio e passe por debaixo desse pontinho. Aqui nós vamos puxar e vamos fazer uma corrente. Tome um espaço de mais ou menos meio centímetro. Insira novamente, puxe e faça o pontinho. Faça uma correntinha novamente. Meio centímetro. Então nós vamos trabalhar dessa forma, contornando toda a base circular, sempre com intervalo de uma correntinha. Trabalhada toda a circunferência da base circular, eu faço uma correntinha para finalizar, insiro dentro do primeiro ponto, puxo e puxo. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar meio ponto alto. Nessa primeira carreira, eu dou a laçada e insiro só pegando na argolinha de trás. E aqui eu faço meio ponto alto. Novamente, dou a laçada, insiro na argolinha de trás e faço meio ponto alto. O meio ponto alto é muito parecido com ponto alto, então eu dou a laçada, insiro e puxo. Tendo 3 argolinhas na agulha, dou a laçada e tiro tudo. Você também pode trabalhar com ponto baixo, mas o meio ponto alto, ele torna o trabalho um pouquinho mais rápido de tecer. Para finalizar a carreira, dê a laçada na agulha, faça o último meio ponto alto e insere na segunda correntinha, puxa e puxa. Agora nós vamos trabalhar mais 3 carreiras, só de um meio ponto alto para cada ponto de base. Então, para subir a carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, dar a laçada e no pontinho do lado, nós vamos fazer meio ponto alto. Só que neste momento, nós vamos pegar nas 2 argolinhas do ponto de base. Então, nós vamos trabalhar pegando essas 2 argolinhas aqui. E vamos tecer mais 3 carreiras dessa forma. Vamos ter o total de 4 carreiras de meio ponto alto. Bom, para finalizar, eu vou inserir no último pontinho, puxar e puxar, insiro na segunda correntinha e puxo tudo. Aqui eu tenho 4 carreiras de meio ponto alto, 1 para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer a abertura da bolsa para deixar o espaço para aplicação do zíper. Então, como é que eu faço? 2 correntinhas para iniciar o primeiro meio ponto alto e faço mais um meio ponto alto. Pronto, agora eu vou contar quantos pontinhos eu quero deixar sem fazer para a aplicação do zíper. Então, eu acredito que mais ou menos essa medida seja o suficiente. Aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 pontos. Então, eu vou deixar aqui 25 pontinhos sem trabalhar. O que eu faço? Teço 25 correntinhas. 1, 2, 3,
4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 25 correntes com ponto bem solto, tá? E aqui eu vou pular agora 25 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Pulei 25 pontos, dou a laçada, insiro no ponto 26 e continuo fazendo meio ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo meio pontinho alto, até contornar e chegar aqui no início da carreira. Para finalizar, eu faço o último meio ponto alto, insiro na segunda corrente, puxo e puxo. Agora eu vou fazer duas correntinhas para iniciar o primeiro meio ponto alto, faço mais um meio ponto alto. E agora, sobre essas correntinhas, eu vou tecer pegando sempre na corrente e fazendo meio ponto alto para cada correntinha. O importante é que você pegue na correntinha, não pegue fora dela, tá? Porque senão os pontos vão escorregar e ele não vai ficar fixo. Então, se eu tenho 25 correntes, agora eu vou ter 25 meio pontos altos. Nós vamos trabalhar toda a carreira dessa forma, até chegar no início da carreira. Para finalizar essa carreira, nós vamos fazer meio ponto, inserir na segunda correntinha do início, puxar e puxar. Bom, então aqui nós temos a abertura para aplicação do zíper. Agora nós vamos tecer mais 3 carreiras para finalizar essa estrutura lateral da bolsa. Então, vamos tecer 2 correntinhas e fazer um pontinho, um meio ponto alto para cada ponto de base. Nós temos uma carreira aqui, vamos fazer mais 3. Então, nós vamos ter 4 para esse lado e 4 para esse lado. Aqui eu finalizei as 4 carreiras e agora eu venho com a segunda base e eu fiz a mesma quantidade de pontos em torno dessa circunferência da primeira base. Então, o número total de pontos que eu fiz na primeira, eu tenho que repetir na segunda. Agora eu vou fazer a emenda dessa tampinha aqui. Então, vamos trabalhar ponto baixíssimo. Pego no ponto da lateral e pego num pontinho da tampa. Puxo e puxo. Por isso que tem que ter a mesma quantidade de pontos em ambas as bases. Puxo e puxo. Ponto baixíssimo e nós vamos unir toda essa estrutura dessa forma. Para finalizar a emenda, eu insiro no último pontinho, puxo o fio, faço ponto baixíssimo, insiro lá no pontinho do início, puxo e puxo. Venho com a tesoura, corto e arremato. Esse fiozinho depois você esconde entre os pontos. Percebam que esse lado aqui não tá com o mesmo acabamento deste. Então, por uma questão estética, nós vamos tecer pontinhos baixíssimos em torno desses pontos aqui. No início, nós trabalhamos pegando na argolinha de trás, agora vamos trabalhar pegando na argolinha da frente. Eu venho com fio, amarro no ponto, puxo e faço 2 nozinhos. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu insiro a agulha, puxo novamente, faço uma corrente para subir o primeiro ponto baixíssimo. E agora eu vou trabalhar um pontinho baixíssimo para cada pontinho de base. Para finalizar, insira na primeira correntinha, puxa e puxa. Vamos pegar a tesoura e cortar. Esse fiozinho, aliás, esses 2 fiozinhos nós vamos esconder na parte interna dentro dos pontos. Agora nós vamos aplicar o zíper nessa abertura da bolsa.
Então, eu vou pegar o zíper, posicionar. Posiciono, venho com o alfinete. E alfineto todo o zíper. O ideal é que o zíper seja da mesma cor da linha, mas nós estamos utilizando um zíper de um tom um pouco mais claro para facilitar a visualização do vídeo. Então, eu venho com agulha de costura e linha. Vamos trabalhar com fiozinho duplo. Na ponta eu dei 2 nozinhos. E agora nós vamos costurar o zíper da peça. Venho com a agulha na parte interna, passo. Puxo o fiozinho. E agora eu vou dar 2 nozinhos para fixar bem esse fio à trama de crochê. Então, eu passo o fiozinho uma vez. E dentro dessa argolinha eu passo 2 vezes. Passo a primeira. E passo a segunda vez. Pronto. Feito isso, passo a agulha. Viro o trabalho. Retiro o primeiro alfinete. E agora nós vamos costurar com cuidado. A costura é muito simples, porém você deve observar sempre que esta linha aqui do crochê não pode pegar nessa parte de metal do zíper. Ela tem que ficar um pouquinho distante, mas também não pode ficar muito afastada para que o zíper não apareça tanto. Então, eu volto com a linha, mais ou menos nessa distância do zíper e puxo. Tomo uma distância de meio centímetro, volto para cá e puxo o fio. Novamente, meio centímetro. Percebam que o fio do crochê está aqui, então ele não vai pegar caso eu abra o zíper. Olho, observo aqui para ver se está certinho e puxo o fio. Nós vamos costurar o zíper dessa forma. Então, aqui eu já apliquei o zíper, costurando da mesma forma como eu havia ensinado antes. O excesso de zíper eu cortei e costurei aqui para que o zíper não escapasse, tá? Eu sempre deixo uns 3 dedinhos a mais. Agora, para arrematar, eu venho aqui na parte de fora ou na parte de dentro, mas para ficar mais fácil eu vou tecer aqui. Passo uma e passo 2 vezes dentro da mesma argola, puxo tudo. Para fazer o acabamento, eu já passo a linha em torno dos pontos, puxo e aí venho com a tesoura e corto o fio. Tesoura e corto o fiozinho. Pronto, e aqui nós já temos a bolsinha com o zíper, olha só. E agora nós vamos aplicar a alça com pérolas. Agora nós vamos passar as pérolas por dentro do fio Duna. Então, nós vamos passar o total de 8 pérolas tamanho 12, 16 tamanho 10 e 62 tamanho 6, tá? Então, eu divido isso ao meio. Eu vou passar primeiro 4 grandes, 8 médias, aí eu passo as 62 pequenas e repito, 8 médias e finalizo com 4 grandes. Bom, então aqui eu passei as pérolas e ela fica com essa nuance de variação de tamanho, tá? Mas fica a seu critério. Agora eu vou pegar um pedacinho desse fio, vou amarrar na bolsa e depois esse pedacinho também vou amarrar na bolsa. O importante é que essas pérolas fiquem bem tensionadas ao fio, para que durante o uso ele não apareça entre as pérolas. Para aplicar a alça, você vai contar cerca de uns 10 pontinhos até posicionar mais ou menos a altura que você deseja aplicar. Então, eu venho bem na abertura do zíper e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou aplicar no pontinho 13. Pronto, passo a agulha,
passo o fio e dou 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Esse fiozinho eu posso esconder entre os pontos. Agora eu puxo toda a pérola. Tensiono bem e agora vou contar 12 pontinhos para cá e insiro no terceiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Passo a agulha. Agora eu posso cortar o fio. Tensiono. E aqui eu faço um nó. Puxo. E arremato. Pronto. A bolsa já está pronta e agora é só esconder os fiozinhos e fazer um acabamento aqui na frente caso você deseje.